Fala, gurizada, para quem está chegando agora aqui na TV Bom Dia. Estamos começando mais um Virando o Jogo, porque hoje é uma super sexta-feira, com um sorteio da Libertadores, decisão para o Grêmio, que ainda na pré-Libertadores briga por uma vaga na fase de grupos. O jogo adiado, que era para ter acontecido lá na terça e que acontece nessa sexta-feira, lá no Paraguai, no estádio... Agora temos que Defensores del Chaco. Defensores del Chaco, na capital do Paraguai. E hoje eu estou aqui com um tricolor, o André, do No Ataque Oficial. E se o hino do Grêmio até a pé nós iremos, então vamos até Alegrete. André, muito obrigado pela participação aqui. Cara, eu que agradeço pelo convite, tô ansioso e vamos ver o que tu separou aí pra mim, pra gente estar conversando sobre esse duelo de mais adiante aí às 19h15. A gente está falando aqui da capital, da amizade aqui, Erechim, aqui do interior do estado, mas o pessoal do Grêmio está muito ansioso, porque hoje é o jogo que, bem como eu falava, adiado, era para ter acontecido na terça-feira, aconteceu aquela baderna, aquela confusão, o jogo adiado por conta do governo do Equador, e toda a questão que envolve a Covid-19, e agora joga no Paraguai. Eu já começo te perguntando isso, porque aquela possível vantagem que o Del Valle iria impor não só para o Grêmio, mas como também o faz para os adversários que vão jogar lá no Equador, parece que agora caiu por terra e hoje o Grêmio joga sem o fator altitude contra o Del Valle no jogo de ida da pré-Libertadores. Cara, isso é uma coisa que, para nós gremistas, ficou muito claro que até foi melhor essa mudança. Óbvio que a questão da Covid, infelizmente, aconteceu ali com alguns jogadores, com o próprio treinador, mas em questão futebolística, melhorou muito para o Grêmio. Não pegar a altitude, onde o Del Valle tem sim um poder muito grande, tanto que fez 5-0 lá no Flamengo na Libertadores do ano passado, e eu acho que o Grêmio agora consegue ficar mais tranquilo para esse jogo. Lembrando que sim, o Grêmio joga de volta na Arena. Tinha muita gente aí falando que o Grêmio poderia até jogar a segunda partida também no Defensor del Chaco, mas não, a partida vai ser na Arena. E eu tô confiante, eu acho que vai dar para conseguir essa vaga aí para a fase de grupos da Libertadores. Esse jogo confirmado, então, na quarta que vem, dia 14, na Arena, Isso. 7h15 também. Confirmado na Arena. Tudo indica que seja 7h15 também, mas tudo confirmado para quarta-feira que vem, que o Grêmio tem uma... São 4 jogos em 10 dias, né? Ainda depois tem mais 3 jogos do Gauchão, tudo por conta da Covid. É uma questão até complicada. Durante a semana nós ficamos falando sobre essa questão, porque logo após o Grenal veio a confirmação que o técnico Renato Portaluppi estava com a Covid e causou até uma grande preocupação, não só pela torcida do Grêmio, mas pelos admiradores do Renato e por admiradores também desse ídolo, que foi ídolo também no Rio de Janeiro, é uma figura, né, para o futebol brasileiro. E mais jogadores vieram se confirmar. Então são 4 baixas por Covid. Que bom que pelo menos para a torcida do Grêmio é um ânimo que os testes foram todos negativos na última realização de testes para essa partida. Então o Grêmio, com exceção desses jogadores, e mais 3 deles viajaram e estão lá no Paraguai, não teve mais nenhuma baixa. Isso é um ponto bom a se destacar. Cara, a baixa que o Grêmio teve, se tu for colocar em alto, foi o Wanderson, que é um grande jogador ali na lateral. Mas acho que o Grêmio tem sim uma boa equipe, tanto que vários jogadores da base se comprometeram a fazer algumas funções, falaram que querem chance para jogar. Então é que nem o Felipe Albuquerque, tá pronto para o jogo, mas ele falou que se precisar fazer uma lateral, se ele precisar fazer uma zaga, se ele precisar fazer uma volância, ele vai estar pronto para mostrar jogo pelo Grêmio. Então isso é uma parte boa dos guris, né, da base, que querem mostrar jogo. Agora, será que esses desfalques vão fazer tanta falta assim? O Renato na beira do campo vai fazer tanta falta? A gente vai descobrir hoje, logo mais. Eu pergunto isso, se eu pudesse te perguntar, porque o Renato é uma figura, é o maior ídolo do clube, isso todo mundo já sabe. Agora, qual que é o peso dele na beira do gramado? Porque alguns jogos do Gauchão nós acompanhamos o Alexandre Mendes, até nesse período de férias que o Renato tirou, de descanso eu diria. E o Alexandre Mendes é muito, eu acho que talvez essa continuidade do trabalho, os dois um é braço direito do outro, isso facilita muito. Mas certamente o Renato vai fazer a diferença, ou pode fazer a diferença, com a sua ausência no jogo de hoje.
O Renato, ele faz ausência sempre, que nem eu falo. Eu sou muito fã do Renato treinador, sou muito fã do Renato jogador, mas às vezes com uma parte de ídolo ele peca um pouco. Isso a gente sabe, às vezes ele falta com respeito com algum torcedor, algum negócio, isso é normal. Mas ali na beira do campo, como treinador do Grêmio, eu acho que ele faz bastante falta no quesito vestiário. Então pode ser que antes da partida isso faça falta sim para o Grêmio, mas que não vai ser o determinante, porque ainda tem o jogo da volta. Sobre o primeiro jogo, dá para, quem sabe, esboçar como que começaria o Grêmio, o Wanderson, que está fora? Eu acho que sim, é a maior perda para o Grêmio, porque é um jogador que vai brigar certamente por posição com o Rafinha, apesar do Rafinha chegar para ser titular, eu acho que vai ser uma briga boa. O que dá para dizer sobre esse time que começa o jogo no Paraguai, ou não, ainda não se tem certeza de qual será o time que começa? Porque me parece que o meio-campo é onde mais tem dúvida, principalmente para a chegada desses garotos aí que podem até mesmo começar como titulares. Eu acho que é mais ou menos a base que a gente já vinha vindo ver o Grêmio jogar desses últimos jogos. Acho que vai manter a base do Grenal. Todo mundo estava falando sobre Kahneman e Maicon viajar, não deram como certos, então acho que eles estão fora da partida sim. E eu acho que o Grêmio vai com a base. É a gurizada que vai dar conta hoje do jogo, mas também com a experiência ali de um Ferreira, de um Diego Souza e possivelmente aí já do nosso querido Breno, que vai fazer parte sim do Grêmio por toda a temporada e vai ser o nosso titular provavelmente. O Grêmio não vai atrás de goleiros. E nesse grupo, para o jogo de hoje? Cara, eu sou torcedor, né? Eu sou torcedor, eu tô ansioso, mas se o Grêmio, por exemplo, acaba fazendo o que a gente não quer, vai lá, toma 2-0 e na volta não consegue reverter. Poxa, a Sul-Americana é uma baba, né? A gente viu o grupo que ele pode pegar ali com Lanús, Lequidade, então, para mim, Sul-Americana é o caminho mais fácil para um título. O Grêmio não tem todo esse time para brigar por uma Libertadores. Mas vamos torcer aí para a gente passar de fase, porque infelizmente o co-irmão pegou um grupo muito fraco. Eu quis até te colocar numa fogueira aí para ver se... Claro que o gremista não vai confiar que o Grêmio vai ganhar do Del Valle, até porque, claro, o Del Valle é um time que vem crescendo, mas isso é um período muito recente. Se nós formos analisar a questão de tradição, o Independiente Del Valle, toda a vida o favorito é o Grêmio. Mas eu quero saber, até o pessoal que está acompanhando também, sobre a questão Grenal. O Grenal, ele é fora de série, não só pela questão da rivalidade, mas como ele pode impactar, e isso eu vim falando desde o início da semana com o resultado do Clássico Grenal. De que forma que a vitória no Grenal dá confiança, muita confiança depois dessa vitória para cima do Inter? Tem dois pontos. O primeiro é sobre o Miguel Ángel Ramírez. Se o estilo de jogo dele era aquele continuando no Del Valle, obrigado, porque o Grêmio com um time ruim ganhou o Grenal. Entendeu? Jogando mal, o Grêmio tomou pressão no primeiro tempo, foi lá e fez o gol. Se o time do Del Valle jogar que nem o Inter e ficar tocando bola, a gente faz 2-0 hoje, tranquilo. Eu não tenho medo do Inter, queria ter pego eles na fase de grupo de novo, mas eu tenho certeza que eu acho que o Del Valle consegue ainda ser mais forte que o time colorado. Uma frase até de efeito. O Del Valle hoje dá para dizer que se equipara ao que... Bem, o treinador né? É que eu não vejo ninguém de especial no Inter pra te olhar pra mim e falar, cara, esse aqui é craque, o Inter vai ser campeão por causa desse cara. Não. Uma frase que circulou até mesmo essa semana, que é que a base do Inter é melhor do que a base do Grêmio. Tu concorda com essa frase? Ai, cara, eu, eu não preciso falar quem disse isso, né? Mas chega a ser brincadeira. O cara comparou o Peglo com Ferreira, PP e Cebolinha. Eu acho que quando o cara compara isso, ou ele tem que estar muito louco, ou é piada. Não, não pode comparar isso. Loucura. O Grenal ele tem essa capacidade aí de transformar todo o cenário. Eu ainda dizia que para o Grenal eu achava que se existisse algum time que chegaria um pouco melhor era o time do Inter, porque até então não perdeu nenhum jogo. O Grêmio ainda não tinha jogado com a totalidade dos titulares também. A questão até mesmo do departamento médico. Mas o Grêmio vai lá, ganha o Grenal e parece que coloca um filme de terror lá no Beira-Rio.
É como eu falo, o Inter tem sim uma base, eu consigo falar, pô, tem o Pego, tem Nonato, tem esses guris ali, mas não é a mesma coisa que a base do Grêmio. Eu vejo hoje a base do Grêmio mais pronta para dar recado ao time principal, e eu acho que o Inter não sabe usar esses jogadores. Tem jogadores bons, tem Guilherme Pato, mas acho que o Grêmio hoje com Elias Manuel, Léo Fenga, Pedro Lucas é uma base muito mais forte. Querer comparar jogadores que o Inter colocou para o mundo, com os jogadores que o Grêmio colocou para o mundo, beleza, eles têm Alisson, tem Tyson, a gente tem Ronaldinho, tem Douglas Costa, aí dá para equilibrar. Mas hoje em dia a base do Grêmio é muito superior à base do Inter. Por falar nesses jogadores aí, inclusive o Douglas Costa, depois nós vamos conversar, eu tenho uma informação quente sobre o Douglas Costa, mas antes disso o sorteio da Libertadores, que envolve uma baita de uma quantidade aí de times brasileiros, ainda bem que nós temos vários times brasileiros competindo, o Santos eu imagino que vá sim classificar para a fase de grupos, bem como o Grêmio também. Agora, o grupo do Grêmio tem aí Defensa e Justiça, Universitário, Grêmio se passar, e o atual campeão da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil, diga-se de passagem, este que ganhou o título para cima do Grêmio na última temporada. Bom, o Grêmio, todo mundo tá falando que não seria o grupo da morte. Mas o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, Defesa e Justiça, atual campeão da Sul-Americana. Tu tem ali os dois melhores times da América. Querendo ou não, defesa pode ser mais fraco, mas foi campeão. Eu acho que se o Grêmio passar, o Palmeiras não vai ser a pedra do Grêmio, porque eu não acho o time do Palmeiras tão forte assim. É um time legal, mas se tu for ver dos últimos campeões da Libertadores, era o time mais fraco. E o Grêmio tem totais condições de montar um time para conseguir passar em primeiro nesse grupo. Se chegar a classificação, que é o que todo mundo espera, até tem algumas personagens aí na imprensa que estão dizendo até que já é certo. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que o futebol é muito incerto, e Independente Del Valle também é um time muito interessante. Agora, na fase de grupos da Libertadores, se o Grêmio chegar, começa a crescer, e é uma equipe que conhece essa competição. Daria para dizer que o Grêmio briga até mesmo pela liderança do grupo? Pela liderança do grupo, sim. Pelo título, eu acho que não no início. Se agora, como tu falou que vai entrar aí no assunto Douglas Costa e tudo mais, aí a gente pode pensar em algo melhor. Reforços, dá pra pensar. Agora, se continuar o mesmo Grêmio, eu acho que só passa da fase de grupos e aí a gente vê o que acontece adiante. Chegar longe é complicado. E o Inter, esse grupo com Inter, Olímpia, inclusive o Grêmio acabou ocupando o espaço lá do Olímpia para se preparar para esse jogo. Deportivo, Tátira e esse Always Ready aqui, que é um time que eu, para falar bem a verdade, talvez a minha falta de informação fale mais, mas eu nem conhecia. Então, são equipes que não têm tanta tradição na Libertadores. Nem no cenário sul-americano. Um time que não joga, esse Already aí, não joga desde 1968 uma Libertadores. Então, o que eu tenho a dizer é, Inter, ou passa, ou faz mais uma vergonha internacional aí pra gente dar risada. Se bem que é um perigo, porque se o Inter cai, a fase de grupo para eles lá na Sul-Americana é fácil, entendeu? Porque eles já entram direto lá nos mata-matas. Não gostaria, mas óbvio que não vou torcer pro Inter passar. Eu queria muito que o Inter ficasse em terceiro lugar no grupo. Pode acontecer, é futebol, mas acho que o Inter passa sim e se Deus quiser a frente pegue um boca e caia fora. É questão complicada. Vamos falar sobre o Douglas Costa, porque essa informação é uma informação atualizada, ela é de hoje, sobre essa negociação com o Douglas Costa. A Juventus precisava liberar o jogador. Hoje a informação que se tem é que a Juventus liberaria o Douglas Costa, e isso envolvendo vários valores, né? Mas a Juventus queria uma prioridade no mercado, na compra de alguns atletas considerados até mesmo joias do time tricolor. Bom, bem como tu falou, seria uma liberação até em troca, como muitos estavam falando, que o Douglas Costa, por exemplo, viria e a Juventus teria, sim, nomes como Wanderson, Guilherme Azevedo e o próprio Pedro Lucas. Aí o que aconteceria? A Juventus chegasse para o Grêmio, eu quero esse jogador amanhã aqui. O Grêmio teria que liberar o jogador, eles teriam a vantagem numa compra, entendeu? Então, eu acho até válido, mas a gente também tem que priorizar um pouco a base. Deixa eles jogar, ver como é que vai ser. Aconteceu isso no caso Tevez, quando ele voltou para o Boca. A Juventus
tinha Cristaldo, tinha Betancur e mais um outro nome na lista que eu não vou lembrar agora, tanto que a Juventus levou o Betancur para lá e o Tevez ficou no Boca, então eles fizeram essa troca. O que aconteceria com o Douglas Costa, por exemplo. Mas tu acredita que há essa possibilidade que o Grêmio vai liberar? Porque, até por falar do Inter, ontem uma informação até dada pelo próprio Alessandro Barcelos, presidente do Inter, em entrevista aí para a imprensa da capital, ele disse que em algumas possíveis negociações, até uma joia que o Inter tem lá também, que ele não vai querer liberar por qualquer valor. O Grêmio estaria disposto a liberar esses jogadores para ter Douglas Costa nessa temporada, em meados dessa temporada? A minha resposta como torcedor é ver o melhor possível para os dois lados, ver como é que eles vão fazer. Vai querer 2 jogadores, vai querer 3, vai querer um só e deixa os outros 2 ali para uma possível troca um dia. Ok, agora, quiser levar 3, eu já fico um pouco pensativo porque pesa. E eu falava de Vinícius Tobias, que o pessoal fala que é um grande nome aí da base do Inter. Eu acho que é preciso tomar muito cuidado, é claro que eu falo com um torcedor gremista aqui, mas tem que tomar muito cuidado até para fazer alguma crítica em relação à base do Inter. As duas categorias de base, eu acho que é bom ponderar que hoje nós temos no estado 2 referências na formação de atletas. E até essa comparação eu acho que ela não é boa, até para discutir em relação ao Inter, porque o Gustavo Grossi chegou, né, para reforçar e reformular, na verdade, essas categorias de base do Inter. Claro, não dá para dizer que a categoria de base do Inter é melhor que a do Grêmio, mas dá para dizer que o Inter tem uma grande equipe que forma atletas. Não, cara, eu concordo contigo. Aqui na minha cidade rola muito o FPAM e a gente consegue ver os guris desde novo. O Inter é um time muito forte, não é piada nem nada, mas nos últimos 5, 6 anos não chegou nas finais e o Grêmio acabou levantando aí 2 canecos, mas o Palmeiras é uma base muito forte também. O Palmeiras veio aqui e levantou 5 canecos em 5 competições que jogou, tá entendendo? Eles são totalmente diferentes. Eu tô lá dentro do Grêmio, mas eu também converso com os jogadores do Inter, a gente vê os 2 times equilibrados. Agora tu vê a base do Palmeiras, cara, é outro nível, é fora de série. É interessante essa análise a respeito dessa formação de jogadores no Brasil, porque precisa melhorar sim, mas é preciso valorizar também o que vem sendo feito. Claro. Para nós encerrarmos já a nossa conversa, que se encaminha para o final, em relação ao campeonato estadual, o Renato já disse, até mesmo ainda no início do campeonato, que ele disse assim, até provocando um pouco a torcida colorada, que alguns clubes não valorizam o gauchão, mas esse não é o caso dele. Cara, todo mundo sempre fala, né? Quando o Inter tava ganhando, o Grêmio dizia que gauchão era pra prenda, entendeu? E hoje em dia a gente vê o outro lado se desequilibrando, eles falando a mesma coisa, a gente dizia que gauchão vale, ganhar Grenal em final de gauchão vale também. Cara, título é título. O gauchão é o título importante para te começar bem o ano e pensar nas outras competições. Se o Inter não quer dar bola, eu não posso fazer nada. Eu quero que o Grêmio levante mais um caneco aí do gauchão. Com certeza. Nós vamos prosseguir falando sobre o Ipiranga e a visão desse time do interior. O que o pessoal fala sobre o Ipiranga aí na tua cidade? Tu acha que olhando de fora, porque eu falo de Erechim, olhando de fora, dá para pensar no Ipiranga como um dos classificados para a fase de mata-mata do Gauchão? Cara, dá sim, até porque pelo que eles vêm fazendo. Se tu for ver, eles fizeram jogos muito bons, até jogaram uma das partidas do Gauchão que eu tava olhando, que eu acho que o Ipiranga tem um bom time, assim como o próprio São Luís tem um bom time, e eu acho que essas 2 equipes aí podem brigar sim e fazer uma história diferente, como até o próprio Novo Hamburgo já fez ali em meados de 2017. Com certeza. Eu quero chamar um VT aqui do médico do Grêmio que fala sobre a situação da Covid aqui no Tricolor Gaúcho. Nós imediatamente afastamos os atletas, deixamos eles totalmente isolados, e os outros 2 atletas vieram posterior com testes negativos, fizeram 3 testes PCR e 2 testes de antígeno que deram com resultados negativos, porém, eles apresentaram no último dia no Equador com sintomas, né? Foram sintomáticos, e viajaram, então, foram todos para o Brasil. A gente afastou eles da delegação e retornaram ao Brasil. E hoje
temos os resultados aqui em Assunção, no Paraguai, e todos os testes de toda a delegação que fizemos ontem à noite, desde que chegamos, são negativos. Então, todos que estão hoje no Paraguai, todos eles estão negativados com o teste feito desde que nós chegamos aqui. Se você recordar, desde o início da pandemia, nós já fizemos mais de 5.000 testes em todos os funcionários e atletas, e nós não tivemos grandes números de infectados. Nesse momento, nós saímos de Porto Alegre com todos os exames negativos, tivemos 2 casos que foram comprovados positivos e 2 suspeitas. E nesse momento, os outros atletas estão todos negativos. Então, o nosso protocolo já está mais do que provado que é um protocolo muito seguro, tanto é que nós fizemos muitos testes, testamos, e assim que encontramos algum caso suspeito, a gente imediatamente já afasta do contato com os demais. Para se ter uma ideia, nós já fizemos aqui, desde que saímos de Porto Alegre, em torno de 200 testes de PCR. Então, o nosso protocolo ele é muito seguro. A gente, claro, que todo dia a gente discute, a gente conversa, departamento médico, departamento de futebol, mas a gente pode aqui ou ali fazer alguns ajustes necessários, que principalmente quando a gente sai e segue alguns decretos internacionais, mas nós não temos dúvida quanto aos protocolos. Não somos nós que dissemos, são os resultados aí de todo o ano da pandemia do Grêmio, é só olhar os resultados. O Renato se manifestou e tinha apresentado alguns sinais clínicos, imediatamente a gente afastou ele da viagem, achamos importante ele ficar em Porto Alegre, iniciamos a medicação para tratar os sintomas clínicos dele, que no momento era um pico febril e dores no corpo, e realizamos a testagem. Assim que o teste deu positivo, o departamento médico seguiu o acompanhamento dele, e o Renato está sendo acompanhado, monitorado, ele está muito bem, temos contato diário, como por telefone, também a equipe médica que está em Porto Alegre, e ele está muito bem de saúde, está super bem, se sentindo muito bem, e nesse momento ele está assintomático, está seguindo o isolamento proposto pelo departamento médico, rigorosamente, seguindo todas as orientações médicas e controladas. Tá aí a fala do departamento médico do Grêmio, André. Para alegria e para o alívio da torcida do Grêmio, pelo menos a situação do Renato é boa. O que dá para dizer sobre o técnico do Grêmio? Cara, é bom, as notícias são boas, a gente fica muito feliz aí pelo Renato. O único problema que eu vejo nisso tudo é até a parte com o próprio Inter do dia do Grenal, porque diz que o Renato chega a Porto Alegre, faz os exames, dá negativo, mas 3 dias depois ele sente alguns sintomas, então ele já podia estar positivado, ele conversou com os jogadores, graças a Deus, mas nenhum pegou. O próprio Wanderson joga o Grenal, será que ele já não estava positivado? Ele se abraça ali com o Nonato, por exemplo. Então, vamos torcer aí também que mais para frente não apareça algum caso no Inter também, e torcer para a melhora do Renato e desses jogadores do Grêmio que acabaram contraindo o vírus. André, Breno renova? Olha, tudo indica que ele renove. Agora, se o Grêmio quiser me apresentar mais uma dessas novelas e me deixar com cara de tacho, vai acontecer. É cruel. Nós esperamos que o Breno realmente consiga essa vaga de titular no gol do Grêmio, que tem tantas histórias envolvidas, e é um cara identificado que realmente merece. Verdade. André, muito obrigado pela participação. Que isso, eu que agradeço pelo espaço, pelo convite. Desejo sucesso para vocês, tudo de bom e para cima. E vamos ver se o Ipiranga aí consegue alguma vaga aí para as fases finais do Gauchão. Vamos esperar que o Grêmio consiga a classificação hoje. Valeu, André. Nós claramente vamos falar sobre o Ipiranga, porque o Ipiranga joga nesta sexta-feira também, às 20 horas, no estádio Montanha dos Vinhedos. Eu tenho uma boa recordação sobre esse estádio. Vi o Ipiranga ser campeão da divisão de acesso. Não é um título tão bom a se comemorar, mas na fase em que o clube estava vivendo, ser campeão da divisão de acesso em cima do Esportivo foi muito bom. Voltamos à elite do futebol. Não é bom nem mais relembrar esse passado aí, recente até. Mas hoje o Ipiranga está disputando em alto nível. Conversamos de forma exclusiva com o treinador Júnior Rocha, e ele falando sobre o jogo contra o Fortaleza, sobre como vem o Ipiranga no Gauchão, agora nessa reta final, Esportivo, Caxias
E para finalizar, esse Grêmio também aqui no Colosso da Lagoa. Vamos ouvir o que disse o treinador do Ipiranga, Júnior Rocha. Bom, referente ao jogo pela Copa do Brasil contra o Fortaleza, né, por se tratar de um jogo eliminatório, um jogo só, não tem essa questão de ida e volta, onde o empate levaria para os pênaltis. Nós sabíamos, né, que ia ser um jogo mais tático, um jogo mais pensado, onde as equipes iam procurar se neutralizar, né, uma neutralizar o outro, uma neutralizar os pontos fortes do outro, e foi o que aconteceu. Um jogo eles tiveram três chances de marcar, nós tivemos duas. Obviamente teve a polêmica do pênalti ali, mas tirando isso, foi um jogo de alto nível, né? Nós conseguimos competir de igual para igual com outra equipe de Série A aí que nós enfrentamos esse ano. E esses tipos de jogos assim, eles são decididos em detalhes, né? E o que faltou, eu prefiro valorizar o que nós fizemos ali, né? De ter feito um jogo, de irmos assim taticamente muito bem no jogo. O comprometimento dos atletas tem sido fantástico, né? Nesse batidão de jogos aí. Nós estamos jogando de 2 em 2 ou de 3 em 3 dias, nós estamos entrando em campo. Estamos conseguindo dar oportunidade para todos os atletas aí. E eles têm se comportado muito bem, né? O nosso dia a dia, o nosso ambiente de trabalho é muito bom. E a rapaziada tem evoluído a cada dia aí. Então eu prefiro assim, não o que faltou, mas prefiro valorizar essa partida que nós conseguimos jogar, né? De igual para igual e ir bem contra outra equipe de Série A aí do Brasil. Ontem o Wallace esteve aqui, perdão, o Wallace esteve aqui falando sobre esse jogo do Ipiranga. E eu até comentei como o Júnior Rocha, ele consegue ser muito claro na ideia de jogo, e como ele deixou explícito nessa fala, que o Ipiranga fez um enfrentamento de igual para igual, ponderou muito, até mesmo para não sair muito afobado no ataque. E ele falou também sobre os desfalques, porque no jogo de hoje nós teremos alguns jogadores que não vão estar participando. O Reinaldo é uma grande dúvida, o Clayton, que acabou se lesionando no jogo contra o Fortaleza, naquela batida de cabeça, e ainda 2 jogadores pendurados, Zé Mário e Mikael. Sobre essas baixas também falou o Júnior Rocha. Uma coisa que eu nunca faço assim é ficar reclamando dos desfalques, né? Eu prefiro valorizar o pessoal que vai entrar, até porque eu consigo dar mais oportunidades, para quem também está treinando bem, para quem também está se dedicando. E nós temos mais ou menos 27 atletas hoje profissionais no grupo, e infelizmente eu só consigo iniciar com 11, né? E não fomos nós que inventamos a regra, os treinadores. Então nós temos ali mais ou menos 14 jogadores querendo também iniciar a partida, treinam para isso, trabalham para isso. E agora com o Desportivo nós vamos ter alguns desfalques mesmo, 2 por suspensão de cartões e 2 mais ou menos por lesão, mas nós vamos colocar o que temos de melhor dentro de campo na sexta-feira, até porque esses 3 pontos para nós aí é um divisor de águas, né? Encaminha a nossa classificação e não vai atrapalhar em nada o nosso desempenho. Pelo contrário, vou dar oportunidade para quem também está merecendo. Iremos com o que tem de melhor, a reta final. Diga lá, Júnior Rocha, agora foco, a cabeça, a mentalidade é toda nesse jogo contra o Esportivo e na reta final do Gauchão. Referente ao foco, né, no Gauchão, cara, não tem nenhuma preocupação referente a isso, né? É um dos objetivos do clube para esse ano, traçados pelo clube esse ano. Um era tentar chegar até a 3ª fase da Copa do Brasil. Para isso nós teríamos que ter também um pouco de sorte e não ter pela frente equipes de Série A, porque se torna mais difícil mesmo, nós temos a consciência. Mesmo nós tendo um nível técnico muito bom aqui, equipes de Série A é diferente, né? Estão em outro patamar, a gente tem a consciência disso. E a questão do Gauchão, como eu estava falando, um dos focos é ficar entre os 4 primeiros, um dos objetivos do clube é ficar entre os 4 primeiros, e nós estamos... Até agora nós estamos entre os 4, né? Nós estamos em 3º lugar. E se eu não me engano, teve uma rodada só que a gente ficou fora do G4. Então nós estamos fazendo por merecer. A rapaziada aí está bem comprometida com o dia a dia aqui, com o modelo de jogo, né? Com o grupo, com os objetivos do clube. Como eu sempre falo, né? Quando a gente
deixa os nossos objetivos pessoais de lado e coloca os objetivos do clube em primeiro plano, a tendência é que dê certo e as coisas estão andando bem. Então, estamos todos focados no Gauchão agora. Esse jogo contra o Esportivo de Bento, sexta-feira, é um jogo extremamente decisivo. Nós temos 3 partidas para fazer 3 pontos e encaminhar nossa classificação aí. E esse jogo para nós é uma decisão. E pode ter certeza que nós vamos estar muito, muito focados mesmo e muito comprometido com a partida de sexta contra o Esportivo aí. Não tenho dúvida disso, que a rapaziada tá querendo os 3 pontos e nós vamos em. Essas foram as palavras do treinador Júnior Rocha. Estaremos todos nós, nação ipiranguista, torcendo pelo Ipiranga. Esse jogo é decisivo. Talvez o jogo contra o Caxias na terça-feira seja tão decisivo quanto hoje. É a reta final. É agora, é a vida ou morte para conseguir classificar entre os 4. É bom lembrar que o Grêmio joga hoje e o jogo de amanhã contra o Caxias foi cancelado. Acontece só na outra semana. E o Inter também não joga esse final de semana. Joga na quarta-feira. Um abraço para todo mundo, bom final de semana a todos.